Eu estou muito bem, melhor agora, porque estou aqui, ministrando essa aula para vocês, do componente curricular de Sociedade e Cultura. Hoje, nossa aula nós iremos fazer uma retrospectiva sobre uma data muito importante, o Dia Internacional da Mulher, que aconteceu no dia 8 de março. Só que antes da gente começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Encontraram? Ótimo! Agora, vamos lá. Na nossa retrospectiva, eu vou explicar o porquê esse dia ficou tão conhecido como o dia 8 de março. Eu irei fazer uma retrospectiva aqui, pegando os dados mais importantes de acontecimentos que ocorreram, tanto aqui quanto no nosso país, quanto fora do nosso país. Então vamos lá? Olha, diz assim: o Dia Internacional da Mulher, ou o Dia da Mulher, é comemorado anualmente em 8 de março e não é considerado um feriado nacional. É uma data onde a gente homenageia todas as mulheres, mas não é um feriado. E aí vocês podem se perguntar: o porquê, professora, ocorreu essa data? O porquê dia 8 de março? E aí eu vou explicar para vocês. Essa data ficou marcada devido a, no dia 8 de março de 1857, algumas mulheres se reuniram para fazer reivindicações, fizeram manifestos, umas operárias de uma fábrica. E aí, o que era que elas queriam nesse manifesto, nessas reivindicações? Melhores condições de trabalho, elas queriam diminuição da jornada de trabalho, que antes de 14 elas queriam que reduzisse para 10 horas, licença maternidade e direitos iguais entre gêneros. Aí vocês podem perguntar: direitos iguais entre gêneros, professora? Isso, elas queriam ter o mesmo direito, nós, mulheres, queríamos ter o mesmo direito que os homens, porque elas trabalhavam a mesma jornada de trabalho que os homens, mas ao receber o salário, elas recebiam muito menos. Então, por esse motivo, elas lutavam pela redução dessa desigualdade, de gêneros. Elas queriam ter o mesmo valor e sem discriminação nenhuma, por serem mulheres e eles serem homens. Certo assim, meus amores? Deu para entender até aí o porquê desse manifesto, o porquê dessa reivindicação? Pronto. E o que foi que aconteceu, professora? Então, esse dia ficou marcado só por causa dessa manifestação? Só por causa desse manifesto dela? Não. Esse dia ficou marcado porque foram 129 operárias que fizeram esse manifesto no pátio. A estarem lá fazendo, elas simplesmente foram trancadas em uma sala, fecharam a porta, tanto o dono da fábrica, quanto os policiais, e atearam fogo. Elas morreram carbonizadas. Então essa história repercutiu tanto no Brasil como em outros países. E aí foi criado o dia 8 de março como uma forma de homenagear essas mulheres que lutaram pelos direitos hoje nossos adquiridos, mas que elas perderam a vida para poder ter esses direitos. E aí essa luta desse movimento feminista não para por aí, vem lutando por direito ao voto, por direito a ingressar em uma faculdade, por direito à liberdade. Hoje nós já tivemos mulheres que foram já prefeita, temos várias mulheres ocupando as cadeiras de vereadoras, temos muitas governadoras e tivemos uma presidente, que foi Dilma Rousseff, uma mulher representando a nós. Então, esse 8 de março serve para isso, para homenagear essas mulheres guerreiras que morreram para que hoje a gente possa ter
uma dignidade melhor. Tem também um marco muito importante que foi Maria da Penha. Vocês já devem ter ouvido falar em Lei Maria da Penha, não é isso? Pronto. Por que será essa lei? E para que serve essa lei? Essa lei surgiu devido a uma mulher, ela ter sofrido várias agressões e o marido ter tentado contra a sua própria vida, ter praticado homicídio, mas ela sobreviveu. Mas ela foi tão violentada que hoje ela se encontra em uma cadeira de roda. E aí essa lei, depois de muitos processos, depois de muitas lutas, conseguiram essa lei. E essa lei serve para ter mais rigor, dar mais rigor à punição sobre a violência contra a mulher. Então ela vem para nos ajudar, para punir rigorosamente abuso sexual, violência, certo? Tanto verbal como física. Então nenhuma mulher tem que ter vergonha nem medo de falar se estiver sendo agredida. Porque hoje nós também já temos a delegacia da mulher, aquela delegacia que é voltada para nos ajudar, certo, meus amores? Então, cada dia que passa, a gente vem aos poucos adquirindo mais e mais direitos. Aí, continuando aqui, diz assim, que o 8 de março, como eu já falei para vocês, surgiu dessa maneira. E após este conflito com as transformações trazidas com a segunda Revolução Industrial, as fábricas incorporaram as mulheres como mão de obra. No entanto, devido às condições insalubres de trabalho, os protestos eram frequentes. Eles deixaram que as mulheres trabalhassem, mas sempre dando condições precárias. Então, sempre continuou tendo os protestos. Apesar disso, por muito tempo, a data ficou esquecida. Passou-se algum tempo e 8 de março ficou esquecido. E acabou sendo recuperada somente com o movimento feminista nos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por exemplo, somente reconheceu o Dia Internacional da Mulher em 1975. Atualmente, além do caráter festivo e comemorativo, o Dia Internacional da Mulher ainda continua servindo como conscientização para evitar as desigualdades de gênero em todas as sociedades. Como eu já expliquei, quando eu falo desigualdade de gêneros, é a desigualdade entre o homem e a mulher, certo? E aí, do outro lado da apostila, eu fiz uma atividade para vocês, baseada nesse texto, e também tem algumas perguntas pessoais que serão vocês que irão criar, certo? Eu posso dar algumas dicas, mas vocês, nessas pessoais, irão responder da maneira que vocês tiverem vontade, tá bom? Por exemplo, a minha primeira pergunta é essa. Qual foi o motivo da greve que as operárias organizaram em 1857? Por que elas faziam tantas manifestações e tantas greves? Qual o motivo? O porquê? O que é que elas queriam? Eu expliquei nessa retrospectiva novamente. Isso, elas queriam melhores condições de trabalho, Condições de trabalho. Elas também queriam, a redução da carga horária, Redução da carga horária, que, como eu já expliquei para vocês, eram de 14 horas, mas elas queriam que reduzisse para 10 horas, e o direito à licença maternidade, E o direito, por que, professora, o direito à licença maternidade? Porque antes a mulher
quando ela engravidava, ela era descartada como se fosse um lixo. Ela não servia mais para a empresa, porque ela teria filho, iria causar transtornos por estar faltando. A mulher, quando está grávida, não tem o mesmo desempenho de quando não está, entendeu? Então, elas lutavam por direitos iguais, elas lutavam por direito à licença maternidade, para quando tivesse o seu filho, pudesse ter o seu repouso e cuidar do seu bebê os primeiros meses. Então, era esse o motivo da greve que as operárias organizaram em 1857. E depois, qual foi a consequência da greve das operárias? Lembram que eu falei a vocês o que aconteceu com elas? Isso, 129, não foi? Operárias. A consequência foi que 129 operárias, elas morreram, né? Morreram carbonizadas. Vocês sabem, né, que carbonizadas é que elas morreram queimadas. Então, essa foi a consequência, né, que gerou dessa greve aqui. Foi que 129 operárias morreram carbonizadas. E qual o objetivo da criação de 8 de março? A conscientização, né, que as pessoas cada vez mais têm que serem conscientização. Era para isso que ficou, né, a conscientização para evitar as desigualdades entre gêneros e homenagear a essas mulheres, né, para evitar a desigualdade entre gêneros, que entre gêneros eu também já expliquei para vocês, que quando eu digo entre gêneros, eu estou falando entre homens e mulheres. Então, a desigualdade entre gêneros e também para, né, homenagear as mulheres que morreram carbonizadas. Para homenagear, né, homenagear todas as mulheres que morreram carbonizadas. Então, se alguém perguntar todas as mulheres que morreram. Se alguém perguntarem a vocês, vocês agora já sabem, né, o porquê dessa data ser tão importante e para que é que ela serve, né? Para conscientizar e também para homenagear. Já aqui do outro lado, eu tenho um poema que vocês vão criar para uma mulher muito importante da vida de vocês. Pode ser sua tia, sua avó, sua mãe, sua irmã, uma amiga, ou para você mesmo, que é uma menina mulher, não é isso? Então, vocês podem criar da maneira de vocês. Mulher, luz da vida. Mulher, um ser especial. E tem outros, não precisa copiar. É só usar a mente e a criatividade de vocês. E eu tenho certeza que o que não falta é criatividade. O que não falta, né, em vocês é criatividade. Outra coisa, quando eu falo assim, qualidades. Quando você pudesse chegar para uma mulher que você admira, vocês dariam uma qualidade a ela? Quais seriam as qualidades que vocês poderiam dar? Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu poderia dar à minha mãe, que é a mulher que me inspira, né? Então, eu poderia dar uma qualidade de linda, eu poderia dar uma qualidade a ela de sincera, inteligente, meiga e muito gentil, certo? Aqui seria algumas das qualidades que eu poderia dar para minha mãe ou para alguém que é muito importante, uma mulher muito importante, ou até para mim mesma,
certo? Porque eu sou mulher, eu sou lutadora, eu sou batalhadora. E você também, menina, mulher, também é. E eu sei também que vocês, meninos, têm uma musa inspiradora, que é a mãe de vocês. Quem tem a irmã deve amar e homenagear a irmã também, a tia, a avó, entenderam? Não é porque vocês são homens, meninos, homens, que vocês não devem respeitar essa data, porque nós não somos nada sem vocês e vocês não são nada também sem nós, mulheres. Certo assim, meus anjos? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.